existe um desafio muito recorrente, que é o desafio de comunicar o que a ciência faz para um mundo que está para além dos muros da universidade. No começo da sua existência como ciência, sempre produziu informação que tem muita utilidade e que existe muita expectativa por parte da sociedade no que diz respeito a esse tipo de informação. A gente percebe que o clima sempre foi uma coisa importante, tanto na vida política das sociedades quanto na vida religiosa, né? E isso muito antes da existência da meteorologia. Quando eu estou dizendo muito antes, eu quero dizer são milhares de anos. Uma das hipóteses de por que a civilização maia, que era um império, né, ruiu e deixou de ser um império, passou a ser comunidades distribuídas no território, mas não no formato político de império, é a ocorrência de uma seca muito grande, né, que acabou desorganizando politicamente aquele estado. É nesse sentido que o projeto de pesquisa busca dar uma contribuição. O projeto de pesquisa foca exatamente na fronteira de comunicação entre quem produz a ciência e quem usa o conhecimento produzido pela ciência. No caso desse projeto, é uma colaboração internacional de 4 países, né? Argentina, Brasil, Paraguai e Estados Unidos. Tanto o setor de água quanto o setor agrícola são os usuários que nós escolhemos para trabalhar nesses desafios de comunicação com a meteorologia, particularmente na região sul do Brasil, região nordeste da Argentina e região oeste do Paraguai. A informação científica raramente é uma informação de fácil utilização. Então, criou-se todo um campo de pesquisa científica justamente focado na tentativa de entender quais são os desafios e as dificuldades da forma como um campo científico, como por exemplo a meteorologia, quando ela produz informação e dissemina essa informação no mundo, o que acontece com essa informação? Um primeiro ponto importante, né? O que é uma boa informação para o meteorologista não é o que é uma boa informação para o jornalista. A maneira como o jornalista avalia o seu trabalho se choca de maneira muito frontalmente com a maneira como o meteorologista acha que o que é uma boa informação. A ciência do clima utilizável, que é o título do projeto, é a tentativa de construir redes de cooperação entre meteorologistas e outros cientistas, né, particularmente aqueles que trabalham no campo das ciências aplicadas, como no caso desse projeto hidrólogos e agrônomos, no sentido de que a informação já saia da meteorologia formatada de uma maneira que se encaixe de maneira produtiva nas formas de trabalho da agronomia e da hidrologia. Se o conhecimento for construído de maneira colaborativa, ou seja, quebrando essa linearidade de que uma ciência produz e a outra usa, a ideia aqui é colocar os cientistas puros e aplicados, né, no mesmo contexto de pesquisa, de modo que essa pesquisa colaborativa produza algo que se encaixa com muito mais naturalidade nas necessidades e nos processos de trabalho, tanto dos agrônomos quanto dos hidrólogos. Isso é um desafio que se coloca para toda a produção científica contemporânea, né? Que é a ideia de que se a ciência tem que chegar mais perto da sociedade, ela tem que levar a sério os contextos locais. E aí o que é sucesso num contexto local específico pode não ser sucesso para o mundo inteiro, né? Então, ou seja, a capacidade de resolver um problema dentro de um contexto local tem que ser considerado sucesso científico, ainda que não necessariamente o conhecimento que se produz ali seja facilmente extrapolável e aplicável no mundo inteiro. E aí quando as ciências sociais entram nessa colaboração, a coisa fica um pouco mais complexa. Por quê? Porque os contextos, sejam culturais, sejam sociopolíticos, sejam econômicos, locais, são tomadas como variáveis importantes. E as soluções, né, o desenvolvimento do conhecimento acaba se dando de maneira bem específica para aquele contexto. O que a gente está tentando fazer é criar contextos de colaboração em que não existe mais essa situação da informação ser recebida, porque ela é produzida de maneira colaborativa. O suficiente é que efetivamente a pesquisa seja colaborativa em todos os processos, em todas as etapas.